aquela sensação de que dá certo pra todo mundo, mas quando você faz nunca dá certo? Oi, meu nome é Josi. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Ho'oponopono. Porque assim, eu descobri o Ho'oponopono em 2019, comecei a fazer, cheguei a ficar com raiva desse negócio, pensei, esse trem não funciona, porque funciona com todo mundo, menos comigo. Você tem essa sensação? Porque nenhuma experiência é única, né? Provavelmente você já sentiu toda essa frustração de ver as pessoas contando pra todo mundo dar certo, as pessoas usam, né, como um meio de manifestar as coisas e pra você não funciona. Mas talvez tenha um pequeno detalhe que tenha passado despercebido, porque foi algo que eu entendi muito recentemente, então é algo que literalmente passou por despercebido por muitos anos. Então assim, fica até o final desse vídeo que a gente vai conversar sobre isso. Então eu quero trazer uma clareza, né, compartilhar essa clareza que eu tive, que talvez não, eu tenho certeza que você vai entender e vai te ajudar. E você vai compreender por que talvez o Ho'oponopono não funcione pra você. Por que você fez até hoje foi a mesma coisa de não fazer nada. Então assim, vou contar primeiro, né, a minha história. Então, como eu já mencionei, em 2019 foi quando eu comecei a fazer. Em 2019, todo mundo sabe o que aconteceu em 2019, né? Então assim, aquele fato mundial foi um momento da minha vida assim, foi ladeira abaixo, sabe? Eu saí do meu trabalho, aí eu trabalhava na época como cabeleireira e maquiadora, então eu saí do salão que eu trabalhava, comecei a atender a domicílio e eu trabalhava só nos finais de semana, fazendo maquiagem, principalmente maquiagem para evento, né? Então a pessoa ia pra formatura, aniversário, casamento, essas coisas. Aí entramos em quarentena, não tinha mais esses eventos, aí eu não ganhava R$1 que seja, então eu tava sem dinheiro, eu tinha terminado um relacionamento que foi abusivo, então eu tinha todas as sequelas desse relacionamento, não saía de casa, não conversava com ninguém, me sentindo completamente assim, perdida num limbo. Então foi quando, nesse momento assim, né, a noite escura da alma, né, nesse momento tenso da minha vida, foi quando eu realmente comecei a estudar mais sobre espiritualidade, e aí comprei meu primeiro livro de Ho'oponopono, que foi Limite Zero, do Joe Vitale. Então assim, é interessante você ler esse livro. Eu li esse livro, gente, olha o título do livro. Limite Zero. Eu só fui entender o que é esse limite zero recentemente. Porque assim, eu dei uma pequena desandada com a meditação. Eu falo muito sobre meditação aqui no canal. Se você já me segue de outros vídeos, provavelmente você já sabe. Assista os outros vídeos. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar. Ativar o sininho de notificação. Então assim, eu dei uma pequena desandada com a meditação, o que é algo super normal. Importante a gente retomar, né, a prática. E aí, como eu tava com dificuldades de meditar, eu tava sentindo um monte de coisa, passei por uns dias assim que foi meio estranho, sabe? Na vida da gente é esse alto e baixo, sabe? Então às vezes a gente tá sentindo muita coisa, é um processo catártico, sabe? Começa a vir pra fora muita sombra, você tem que lidar com aquilo. Aí é a hora que você mais tem que meditar, mas tá mais difícil ainda de meditar. Mas aí eu retomei muito o Ho'oponopono, eu passei a fazer muito o Ho'oponopono, colocar o áudio, já que eu não tava conseguindo, assim, entrar no nível de meditação que eu tava conseguindo antes, eu tava colocando muito Ho'oponopono pra ouvir, enquanto eu fazia as coisas, pra dormir, fazendo também durante o meu dia, pra me auxiliar nesse momento que eu não tava conseguindo estar em um estado meditativo que eu estava conseguindo antes. Então, acabou que isso tudo me inspirou a gravar esse vídeo e fez eu entender coisas, né? Então, eu tô literalmente compartilhando com vocês a minha própria vivência e o meu próprio processo. Então, o que acontece? Eu entendi, né? De repente, deu um clique na minha mente e eu percebi que, né? Como eu já tenho outras bagagens, outros estudos e a própria experiência com a meditação, eu entendi o óbvio que eu não tinha entendido, muito menos lá em 2019, quando eu comecei os meus estudos, como eu comecei a entrar de fato, né, na espiritualidade, no autoconhecimento, porque eu queria sair daquela realidade de escassez, de falta. Eu queria sair daquela realidade que não me agradava de maneira alguma, queria mudar. Então eu estava entendendo que eu tinha que mudar dentro. Então foi o início do meu processo, do meu despertar espiritual. Então assim, o que é esse limite zero? Esse limite zero é o estado de não pensamento. É quando a gente consegue não pensar em nada. E agora eu vou te explicar. Por quê? Eu entendi isso principalmente com os estudos do Joe Dispenza, né? Meditando. Então, assim, eu tive repertório para compreender a profundidade do livro que eu não entendi em 2019. Quando a gente medita,
né? Quando a gente desacelera, a gente abaixa as ondas cerebrais, quando a gente consegue entrar num ponto onde a gente não tá pensando em mais nada, a gente não tá mais identificado com o nosso ego, porque o nosso ego é essa persona que se identifica com o corpo, que se identifica com os pensamentos, que se identifica com o passado, que se identifica com o que tá vendo, está ouvindo. Então todos esses sentidos, né? Todos os nossos sentidos vai nos trazendo essa percepção aqui da realidade, e a gente vive isso aqui como se aqui fosse a verdade absoluta, e a gente se identifica com todas as nossas dores, com os nossos sofrimentos, com os nossos pensamentos, com os julgamentos alheios, e a gente tá tão que nessa matrix, tão vívido, sabe? E isso aqui é o ego. E você acha que você é isso aqui, que você é essa pessoa que você se identifica. E aí quando a gente entra num estado meditativo, a gente abaixa esse ego, sabe? A gente já não está se identificando tanto com esse ego. Então, quando você abaixa suas ondas cerebrais, quando você está no estado meditativo, você já não está sentindo o seu corpo. É como se você colocasse seu corpo para dormir. Então você já não está se identificando com o seu corpo. Se você vai desacelerando os pensamentos, você já não está se identificando com os seus pensamentos. Automaticamente você não está focado também nem no espaço e nem no tempo, porque aí você não está lembrando do seu passado e nem imaginando o seu futuro, que é o que dá essa percepção de tempo. E aí você entra no quê? No agora, que é onde a gente está existindo de fato. E aí você entra nesse estado da mente, que é o quê, né? A mente subconsciente. Só que essa mente subconsciente também é a mente do todo. Também é onde está a sua divindade. Esse é o ponto. Então, é onde você acessa um mar de infinitas possibilidades, e é onde você acessa a sua própria mente subconsciente. Essas duas coisas são você e é o todo. Então é onde você acessa a sua totalidade. Por que quando a gente está nesse estado de onda teta, quando a gente desacelera a mente, quando a gente limpa a mente, por que a gente se sente tão preenchido? Porque a gente está em contato com o nosso divino, com o divino que está dentro da gente. Então o limite zero é o quê? Isso. É o vácuo quântico que o Hélio Couto falava. É o nada, é o vazio que o Joe Dispenza fala nas meditações dele, no trabalho dele. É esse ponto da mente. É onde você reprograma e é onde você entra em sintonia com o todo. Tem uma mantrinha do livro Um Curso em Milagres que é: Deus está em minha mente, Deus está em tudo que vejo. Deus está em minha mente, Deus está em tudo que vejo. É você acessar isso. Deus está em minha mente. E aí você não é esse ego, você é a consciência que observa. E aí você acessa essa consciência e você acessa essa parte dentro de si. E aí você faz a oração do Ho'oponopono. Divino Criador, limpe em mim toda essa sensação de falta, toda essa carência, toda essa crença de que me falta dinheiro, de que me falta amor. Limpe em mim, nos meus parentes, familiares, antepassados, amigos. E aí você pede para limpar tudo. E aí tem uma coisa que o Ho'oponopono ensina, o Joe Vitale vai ensinando no livro, porque esse livro, né, do Ho'oponopono, ele conta a experiência dele de como ele conheceu o psicólogo Hugh Lin. Eu não sei, não é assim que pronuncia o nome dele, mas eu vou falar assim, mas eu vou deixar escrito aqui para vocês saberem o nome dele. O nome dele é havaiano, não vou nem tentar falar. E aí que ele conta no livro como ele conheceu, né, ele foi atrás de saber o que era o Ho'oponopono. Ele queria saber como que o psicólogo tinha curado uma ala de porque ele trabalhou numa prisão. Ele curou uma ala de detentos com problemas mentais violentos só com a oração do Ho'oponopono. Chega num determinado ponto do livro que ele descobre que o cara fazia oração pra ele, entendeu? É limpe em mim aquilo que eu compartilho com o outro. E aí você limpa em você, mas você limpou no outro. E aí sua mente fala assim: quê? Como assim limpa em mim? Mas aí limpou em mim e limpou no outro. Cara, é interno. Porque aí você entende que a gente é tudo uma coisa só. A gente tá vivendo a ilusão da separação. Pai, Filho, Espírito Santo, nós somos o Filho. Não é só Jesus, o único Filho de Deus, todos nós somos o Filho de Deus. A gente é parte da filiação. Ele entrava nessa mente, nesse limite zero, que é esse lugar da mente onde não tem os pensamentos. Ele estava em totalidade. Ele estava na mente do todo. Ele era o todo. Estava na unicidade. Estando na unicidade, aqueles detentos não estavam separados dele. Eram partes dele também. Então, quando ele fazia oração e ele pedia a cura dele, era a cura também do outro.
É aí que o Ho'oponopono funciona. Você entendeu? Então, é muito óbvio isso. Só que eu não tinha nível de consciência para compreender isso em 2019. Eu só fui entender agora quando eu fui entendendo o que era a unicidade, com a minha própria prática de meditação e acessando esse lugar de mente vazia, esse lugar onde você não estava identificado com o ego. Foi com a própria experiência também lendo um curso em milagres. Então eu tive um repertório para eu conseguir entender de fato o que era esse limite zero. E aí de repente a minha mente fez aquele clique, eu falei assim, caralho, como assim eu não tinha entendido isso? Como assim eu não tinha entendido? Agora faz todo sentido. Então eu coloquei essa prática do Ho'oponopono porque eu gosto do Ho'oponopono. Eu já fazia, assim, eu continuei fazendo. Eu faço há muitos anos. Principalmente assim, no meu dia a dia. Então, às vezes eu tava caminhando na rua, eu não queria olhar pro outro, para as pessoas na rua e ficar julgando. Nossa, aquele cabelo tá esquisito. Nossa, porque eu não queria ficar. Eu só queria viver minha vida. E aí eu fazia o Ho'oponopono pra eu colocar o foco na minha mente, entendeu? Ficava, sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. Mantrando pra minha mente ter foco. Pra minha mente não dispersar e eu não ficar julgando o outro que já pode fazer isso. Então, muitas vezes eu fiz Ho'oponopono pra focar a mente, pra centrar a mente. E também porque eu acredito que realmente limpa as energias. Mas aí, por exemplo, no livro do Limite Zero, né, voltar a falar do livro, ele falava que ele fazia Ho'oponopono até pro ambiente, sabe? Para poder limpar a energia do ambiente. E falava sobre a autorresponsabilidade, essa responsabilidade total. Tipo, se um amigo me conta um problema, aquele problema também é meu, e aí eu faço Ho'oponopono para limpar isso, limpa em mim todo esse sentimento, toda essa mágoa, toda essa energia negativa, e tá limpando no outro também. E aí isso só faz sentido, essa autorresponsabilidade, ou você fazer para um ambiente, você fazer para as pessoas, para os seus amigos, seus familiares, parentes, antepassados. Só faz sentido você fazer essa oração quando você entende o conceito de unicidade. Quando você começa a entender que todos somos um só. Quando você começa a acessar essa compreensão, pera, então quer dizer que nada está separado? Quer dizer que todos nós somos uma coisa só? Por isso que amar o próximo como a ti mesmo. Aí você vai compreendendo o que Jesus falava. E aí as peças vão se encaixando. Você vai entendendo o que é esse rolê todo, sabe? E aí, por exemplo, uma outra maneira de isso clarear isso à mente é imaginar quando você vai pegar lá a física quântica. Cara, tudo é átomo. Tudo. Aí você aprende na escola e tudo é átomo. Você fala tipo assim, sim, tudo é átomo. Tudo é onda. E aí você vai, né, reduzindo. Aí, tipo, cara, tudo é formado inicialmente pelas mesmas moléculas. Tipo assim, por átomos, por prótons, elétrons. Tipo, tudo a mesma coisa? Você tá entendendo por que Deus é onisciente, onipotente e onipresente? Aí ele é onipresente, onisciente, onipotente, mas ele tá separado de mim? Mas ele não tá no meu amigo, no meu inimigo? Ele não tá no meu inimigo? Mas ele não é onisciente, onipresente, onipotente? Tá vendo a incoerência? Mas você tá vendo as frações das verdades que estavam aqui na nossa cara o tempo inteiro? A verdade estava aqui o tempo inteiro. Jesus estava falando isso há 2000 anos atrás. E ninguém entendendo. Ninguém entendendo. Vós sois deuses. Eu e o Pai somos um só. Então eu falo que a minha primeira experiência de sentir a sonicidade foi consagrando o ayahuasca, que foi quando eu cheguei nesse ponto de sentir amor incondicional. O nível de amor que eu senti não tem palavra para expressar. Eu não consigo expressar, porque é algo tão forte e eu simplesmente amava absolutamente tudo. E eu sentia que eu era tudo e que eu amava tudo. E eu só chorava e falava, Jesus, entendi. Agora eu entendi. Agora eu entendi o que é eu e o Pai somos um só. Agora eu entendi. Por quê? Porque eu estava me sentindo conectada. Eu não sentia, meu ego tinha cessado. Esse ego que acredita que o outro é separado dele, ele pode atacar, porque o outro não é ele mesmo. Sempre que você acredita que você está separado, o ego vai atacar. Você entendendo esse conceito de unicidade, você conseguindo acessar a sua própria mente subconsciente e a mente do todo, aí você vai fazer uma revolução na sua vida. Aí você vai conseguir mudar de realidade, porque você vai acessar uma outra realidade. Você vai criar uma outra realidade, porque você vai entender que você é um co-criador
da sua realidade. E aí você começa a ter um nível de consciência muito maior. No livro Um Curso em Milagres sempre pede pra gente pedir pro Espírito Santo, sabe? Você pode pedir pro Espírito Santo nesse momento de oração, se faz sentido para você, se você veio de uma base cristã. Mas se você quiser, divindade, limpe em mim, meus parentes, antepassados, toda essa crença de escassez. Sinto muito, me perdoa, te amo, sou grato. Eu falei em um outro vídeo que no fim reside na mesma crença, que é a crença na separação, que é essa escassez que a gente sente, que é essa falta de dinheiro, de amor, de liberdade. Então, eu sempre toco nesse ponto. Divindade, limpa em mim essa crença na separação. Tira de mim essa crença, dissolve essa crença na separação. Porque a partir do momento que essa crença na separação ela vai sendo dissolvida e eu vou entendendo e sentindo a unicidade, aí eu não vou mais pedir, eu vou agradecer. Obrigado, Deus, pela minha abundância, obrigado pela minha liberdade, obrigado pelo amor, obrigado pela existência, obrigado. Porque eu já tenho tudo. Eu sou tudo. Então eu tenho tudo. Por isso que eu sou abundância. Eu sou amor. Eu sou liberdade. Eu sou. E aí você entende o eu sou. Que muitas vezes você pronunciava, falava mantrando, e aquilo não estava causando nenhum efeito na sua realidade. E aí você dava, sinto muito, me perdoa, te amo, sou grato, sinto muito, me perdoa, te amo, sou grato. E não estava causando um efeito na sua realidade, porque você não estava acessando a sua mente subconsciente. Eu vou sempre te fazer um convite pela mesma coisa, medita. Porque hoje eu acesso mais fácil esse ponto de mente vazia, de não pensar, porque eu já tenho uma experiência com a meditação. Então eu consigo desacelerar, eu consigo chegar nesse ponto, eu consigo respirar e chegar nesse ponto de não estar pensando em nada com muito mais facilidade e até sem uma meditação guiada. Mas você precisa de uma meditação guiada. Então eu vou colocar de novo uma meditação guiada. E eu também vou fazer uma meditação. Eu já escrevi ela. Então eu quero colocar o Ho'oponopono. Eu quero pegar um pouquinho de tudo. Um pouquinho de reprogramação do Hélio Couto. Um pouquinho da meditação do Joe Dispenza. Mas eu também quero colocar o Ho'oponopono. Eu já escrevi ela, só preciso gravar. E depois eu vou disponibilizar para vocês aqui no canal. Para vocês fazerem essa meditação. Porque ela é toda essa minha vivência, todo esse meu estudo e tudo que eu acredito e é o que eu aplico na minha vida e o que eu desejo pra você que eu acredito que vai te ajudar. Então eu espero ter sanado as dúvidas, que eu tenha te dado um pouco de clareza do porquê que talvez o Ho'oponopono não esteja funcionando pra você e continua. E acesse esse ponto, esse limite zero. Acesse esse limite zero. Porque aí você vai compreender. Porque eu não quero que você ouça isso e você pode duvidar, eu quero que você duvide que isso é real. Só que eu quero que a sua dúvida te leve a colocar em prática. Porque você não tem que ouvir o que eu digo e aceitar como verdade e pronto. Não quero que seja uma crença, eu quero que seja uma convicção. É uma convicção. Eu não quero te jogar dogmas. Eu quero que você experimente. Eu quero que você faça. Eu quero que você sinta o que eu tô falando com você. O que é unicidade. O que é você acessar o limite zero. E aí eu tenho certeza, você acessou o limite zero, o seu Ho'oponopono vai funcionar, porque não tem como não funcionar, porque você acessou o limite zero, cara. E eu quero que você crie a sua realidade de abundância, porque eu tô aqui criando a minha realidade, eu quero que você crie a sua realidade, porque a gente é um só, cara. E a gente é filho de Deus, e a gente merece viver a vida com plenitude. Então, curte esse vídeo, se inscreva no canal. E deixe seu comentário e faça a meditação. E um beijo. Até o próximo vídeo.